Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Adolfo Euclair, você está no meu canal e hoje eu quero responder uma pergunta muito inteligente. É uma pergunta acho que eu já respondi no canal aqui, mas é uma pergunta muito inteligente, é sempre interessante responder. O Pedro Tabete fez a seguinte pergunta: posso usar um dicionário léxico do Novo Testamento para interpretar a Septuaginta? É uma pergunta muito boa. Acompanhe este vídeo até o final, assine as notificações e na descrição do vídeo você encontra um curso de bacharel em teologia ou encontra o meu telefone, caso queira falar comigo, caso queira um curso de grego e tal, ou de crítica textual do Novo Testamento. Então estamos aqui. Vamos ao vídeo. Bom, para começo de conversa, eu acho muito interessante essa pergunta, porque a Septuaginta ela foi escrita no grego koiné. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné. Então é possível utilizar um dicionário do Novo Testamento para a Septuaginta? De maneira geral, a gente pode usar. Dá para usar. Só que tem o seguinte: existem algumas palavras na Septuaginta que elas têm um significado diferente no Novo Testamento. Existem algumas palavras que existem na Septuaginta e elas não existem no Novo Testamento. Por quê? Olha a grossura. Olha a diferença. Outra coisa, a Septuaginta e o Novo Testamento eles são separados em 300 anos, quase 300 anos. Então, nós temos uma diferença entre a Septuaginta e o Novo Testamento de 300 anos, porque a Septuaginta ela começou a ser escrita por volta do ano 300, né, com Ptolomeu Filadelfo II, segunda carta de Aristés. Então, já no segundo, terceiro século antes de Cristo, você já tinha a Septuaginta começando a ser traduzida. E o Novo Testamento ele começa a ser reescrito por volta do ano 60, 70 depois de Cristo. Então, nesse período houve algumas palavras que mudaram de significado. Houve a abrangência de significados de uma palavra. A mesma coisa que eu estou falando para você aqui, ela se aplica a usar um dicionário do grego clássico. Você pode usar um dicionário de grego clássico para traduzir o Novo Testamento. Em algumas palavras você vai ter diferença de significado, diferença semântica. Por quê? Porque existe a evolução diacrônica. Então, o dicionário do grego clássico, ele vai ter alguns significados que não é o real significado que se encontra ali no Novo Testamento ou na Septuaginta. Então, nós temos que utilizar dicionários específicos, ok? Mas claro que no Brasil nós não temos um dicionário da Septuaginta, então é necessário às vezes recorrer ao dicionário do Novo Testamento. Só que em alguns casos você vai ter palavras que você não vai achar. Você não vai achar. E palavras que você vai achar possivelmente podem ter problemas, podem ter significados diferentes. Me permitam pegar uma palavra aqui num dicionário de grego clássico, de um dicionário do Novo Testamento. O Edward Robson, esse aqui é um dicionário que eu gosto bastante. Particularmente para decisão de tradução eu utilizo mais o domínio semântico, que ele é mais atualizado, mas esse aqui ainda é um grande clássico no estudo do Novo Testamento, na questão lexicográfica e tal. Ele é importante, eu acho ele interessante porque ele traz o significado do grego clássico na Septuaginta e no Novo Testamento. Porém, em alguns casos eu não uso ele como uma palavra final para a tradução do Novo Testamento, porque houve avanços no estudo do Novo Testamento, assim como também houve avanços no estudo da Septuaginta. Então, ele por ser um dicionário muito antigo, a base dele, lexicográfica dele ser muito antiga, eu sempre peço que você mantenha cautela. Não estou dizendo que ele é ruim por ser isso, mas é que ele tem a limitação da idade. É igual você pegar um Fusca e querer comparar com um Vectra. Né? O Vectra ele é mais novo, ele é mais potente. Isso é a mesma coisa, seria um dicionário mais atual e um dicionário mais antigo. Ele tem certas limitações. A palavra oikumene. Se a gente pegar a palavra oikumene significa terra habitada, o mundo, ou seja, no uso grego, como habitado por gregos ou por terras bárbaras, né? E aí tem aqui Demóstenes, Xenofonte e tal. Aqui já é no grego clássico. Aí depois tem o seguinte: e mais tarde para os gregos e romanos, donde no Novo Testamento é usado para o mundo romano, Império Romano. Então, vamos pegar aqui a palavra oikumene. A palavra oikumene, ela significa mundo habitado. Em que sentido? Habitado pelos gregos.
Só que como os romanos aderiram à cultura grega, aderiram à língua grega pelo mundo todo por causa do helenismo, então oikumene, que no grego clássico significava terra habitada pelos gregos, no Novo Testamento ela passa a significar terra habitada pelos romanos, como um todo. Aí ela se refere, de certa forma, ao mundo romano. Aí você tem Atos 17, verso 26, 24, 5. Só que, no uso posterior ao Novo Testamento, ela significa o mundo habitado, o mundo todo. Entendeu? O que seria o ecumene? Imagine assim, imagine uma ilha desabitada. Imagine o Brasil e uma ilha desabitada. O ecumene é o Brasil. É o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. Mas essa ilha habitada, ela não é o ecumene. Por quê? Porque lá não tem pessoas. Então, como ela não é uma ilha habitada, ela é uma ilha deserta, ela não é o ecumene. O ecumene se refere ao mundo habitado pelas pessoas. Então, nós temos 3 significados para a palavra ecumene, ou 3 extensões. No grego clássico, significava o mundo dos gregos. No Império Romano, significava os romanos, ou o mundo todo. Você tem o ecumene aplicada para o mundo todo também nesse sentido. E, posteriormente, no grego posterior ao período do grego koiné, o ecumene significa o mundo habitado, como um todo, habitado por pessoas. Então, isso é o ecumene. Tá, digamos que você pegue a palavra ecumene no grego, em um dicionário do Novo Testamento, e você pega a Septuaginta para traduzir, e lá fala assim, mundo habitado pelos romanos. Aí você vai na Septuaginta, é isso que está significando? Não, porque a Septuaginta, ela é escrita, ela é traduzida no contexto em que os romanos estavam dominando. Os gregos estavam, me perdoe o erro, os gregos estavam dominando. Já o Novo Testamento, ele é escrito num contexto em que os romanos estavam dominando. Então, o significado de oicumene aqui é um, e o significado de oicumene aqui é quase que outro. Fora que também oicumene, eu fiz um vídeo sobre o assunto, oicumene, ela também no Novo Testamento ela já passa a representar o mundo todo também. Existem contextos em que significa o Império Romano, existem contextos que significam o mundo todo como habitável. Entendeu? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Eu estou pegando uma palavra, por exemplo. Existem outras palavras que você vai estar lendo na sua Septuaginta que você não vai encontrar no Novo Testamento. Então, você está na roça. Por quê? Porque o Novo Testamento você tem 5.700 palavras. Na Septuaginta, você tem bem mais. Eu não sei o número exato, mas você tem muito mais palavras. Então, existem essas coisas que têm que ser observadas, têm que ser analisadas. Um dicionário que eu gosto bastante, que ele traz muitos significados da Septuaginta, é esse aqui, ó, Dicionário Internacional Teologia do Novo Testamento. Ele é um dicionário teológico, mas sempre quando ele vai dar uma explicação, ele fala assim, no grego clássico significa isso, na Septuaginta significa isso, e no Novo Testamento significa isso. Então é um dicionário que traz muito subsídio relacionado à Septuaginta. Um outro dicionário que traz informações relacionadas à Septuaginta é esse aqui. Só que esse aqui você já tem que ter a ponte para o hebraico, né? Então você estudando a palavra em hebraico, volta e meia, eles trazem assim, na Septuaginta, o significado dela era esse, né? É um dicionário teológico também, é monstrão, então ele traz um subsídio muito bom também relacionado à Septuaginta. Não são todas as palavras, mas é isso aí. Então assim, você pode usar um dicionário do Novo Testamento para traduzir a Septuaginta? Olha, dá para usar, mas você não pode usar como palavra final. Existem outros dicionários, eu tenho 2 dicionários da Septuaginta, né, só que eles estão em inglês. Né? Então, existem palavras que têm diferença de significado. Tá? É isso aí. Caso você quiser aprender um pouco mais, professor, eu quero aprender grego. Na descrição do vídeo você encontra o meu telefone. E eu estou formando turma de grego. Então, só entrar em contato comigo. Gostei muito do seu vídeo, Adolfo. Pô, muito obrigado, professor. Se quiser me ajudar financeiramente, na descrição do vídeo você vai encontrar meu telefone, e o meu telefone é minha chave Pix. Então você vai encontrar meu telefone, minha conta de banco, caso você quiser fazer uma doação. E se for constante nessa doação, eu agradeço mais ainda. Desde já, obrigado. Tamo junto no campo de batalha e fique com Deus. Até o próximo vídeo.